Muito bom dia, minha gente querida. Graça e paz de Jesus sobre a sua vida, da sua família, da sua igreja. Que o Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso, esteja sempre presente na sua caminhada e na sua jornada. Eu quero começar nesse momento desejando um feliz e abençoado Dia das Mães. Eu sei, Dia das Mães é todo dia, mas é bom separar um dia para homenagear, para oferecer um presente, um carinho. As mães merecem todo o nosso abraço, todo o nosso amor. Então eu já registro aqui o Feliz Dia das Mães para minha mãe, Dona Hilda, também para a mãe dos meus filhos, a Julie, e para a mãe da minha esposa, Dona Neuza, e para todas as mães que me acompanham aqui. Feliz e abençoado Dia das Mães. Vocês têm uma maneira especial de materializar o amor divino. Bênção sobre a vida de vocês. E também nós não podemos deixar de lembrar que eu e você precisamos orar pelos nossos irmãos que estão sofrendo ainda no Rio Grande do Sul. Apesar de ser uma situação trágica, numa proporção inimaginável, por outro lado, nós louvamos a Deus por ver a manifestação do amor de Deus se materializando por meio de tantas pessoas que estão se mobilizando para oferecer um pouco de amparo, um pouco de carinho. Existem várias iniciativas importantes acontecendo, com muita gente de confiança. Então, ore pelos nossos irmãos do Sul e também apoie de alguma maneira. Envolva-se, faça o que cabe a você. Se cada um de nós fizermos um pouquinho, certamente nós demonstraremos o amor de Deus no meio de uma situação tão trágica como essa. Deixe-me vir aqui. Bom dia, Ju. Bênção, graça e paz sobre a sua vida. Obrigado pela sua mensagem, viu? Imagino que o áudio está chegando bem para vocês. Me dê um joinha aqui para eu ter certeza que estamos conversando em alto e bom som. Hoje nós vamos brevemente considerar a nossa mensagem, um resumo como faço devocional aos domingos, sempre que consigo, da mensagem que devo ministrar hoje, às 10 da manhã, na Bíblica da Serra, e às 18 horas também, se Deus permitir. E em Suzano, na Igreja Bíblica de Suzano, deve ministrar o nosso querido irmão presbítero e pastor da Igreja de Suzano, o Vagninho. E lembre-se, as orações de vocês são sempre bem-vindas. Nós precisamos dessas orações. Deixa-me ver aqui. Sol, bom dia. Deus te abençoe, minha irmã. Jean, bom dia. Graça e paz para você também. O Davi, da Odonto. Deus te abençoe, meu irmão. Bom dia para você também. E deixa eu ver, passou até aqui em inglês. Nathan, good morning para você também. Deus abençoe. Bom, o nosso tema geral desse mês é vida missional, ou vida em missão. Todos nós precisamos aprender a viver a vida como uma grande missão, uma jornada. Essa nossa breve existência aqui não é uma coisa sem propósito. Nós não estamos lançados aqui à sorte. Não é apenas a força cega de um destino, mas nós estamos aqui pela bondade graciosa de Deus e cada um de nós recebe tempo, talento, tesouros para viver a vida de maneira missional e proposital. Hoje eu quero compartilhar brevemente com vocês a respeito desse tema que é a preparação. Todas as pessoas que imaginam viver uma vida missional devem levar em consideração o aspecto da sua preparação. O que é uma preparação? Preparação é esse processo de você tornar algo pronto para servir ou para ser útil. E todos nós estamos nessa jornada. Ninguém imaginaria um atleta que não se prepare para a jornada, para suas competições. Ninguém imaginaria um músico que não se prepare com o seu instrumento fazendo uma apresentação adequada. Não é verdade? Mas deixe-me ver quem mais está passando aqui. Neide, bom dia, Deus te abençoe. Sueli, bom dia, Sueli, Deus abençoe você também. Então, a lógica é, se um agricultor ele vai plantar e quer ter uma boa colheita, ele tem que preparar a terra, ele tem que preparar as sementes. Se um atleta quer ter um bom desempenho, ele precisa se preparar, ele precisa treinar. Se um músico quer executar bem o seu instrumento, ele precisa praticar. Não é possível imaginar alguém cumprindo uma missão, alcançando um objetivo, sem preparo. E quando nós vamos para a palavra de Deus, nós nos deparamos com isso, que essa antecipação no preparo é extremamente importante para cumprirmos a nossa missão. Salomão, o homem mais sábio do mundo antigo, ele escreveu esse livro, essa coleção
de provérbios. São centenas de provérbios. Alguns estudiosos falam em 500, outros falam em 900, mas depende muito como você faz a conta dos provérbios, porque alguns deles se repetem. Mas Provérbios, capítulo 1, versículos 5 ao 7, diz assim a palavra de Deus: Ouça o sábio, cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas o louco, ele despreza a sabedoria e o ensino. Quando nós consideramos o pano de fundo de Provérbios e vemos a autoria desse livro tão interessante, num primeiro momento ele parece ser um livro estranho, que talvez não devesse ter um lugar no cânon da Bíblia, porque ele não tem uma linguagem religiosa, ele não fala de sacerdotes, não fala de profetas. É um livro de papo reto, é um livro do dia a dia, de tênis, calça jeans, camiseta. É um livro que não fala de tabernáculo e de templo, por assim dizer. Ele fala do trabalho, das relações interpessoais, pais, filhos, marido, esposa, hoje nós diríamos patrão, empregado. Ele fala da vida como ela é. Alguns desses provérbios, eles são engraçados, outros são dramáticos, mas todos eles são muito interessantes. Por isso que numa leitura superficial, nós temos a impressão de que Provérbios é apenas um apanhado geral, uma coletânea de bom senso, que qualquer pessoa poderia fazer. Por exemplo, um provérbio que é extremamente óbvio, e não se engane, nós erramos no que é óbvio, mas veja o que ele diz. A pobreza é a ruína dos pobres, Provérbios 10, 15. Bem, isso é uma obviedade, mas ele nos chama a atenção para essa realidade da vida. Provérbios 15, 13 diz: o coração alegre aformoseia o rosto. Quer dizer, se alguém está feliz, ele sorri mais. E, aliás, vários estudos mostram que quando as pessoas sorriem, elas se tornam mais bonitas. Provérbios 21, 19 diz exatamente isso. O coração alegre aformoseia o rosto. Agora veja Provérbios 26, 17, que diz assim: é melhor morar no deserto do que com uma mulher que vive resmungando e se queixando. Provérbios diz ainda: como alguém que decide pegar um cão pelas orelhas, assim será aquele que se mete na discussão alheia. Ele fala desse drama com uma linguagem de bom humor que nos ajuda a entender a vida. E um Provérbios bastante provocativo, que não faz juízo de valores, apenas mostra a vida como a vida é o Provérbios 17:8, que diz assim: o suborno é uma pedra preciosa para aquele que o oferece. Ele crê que terá êxito aonde quer que vá. Ou seja, o suborno compra possibilidades, compra oportunidades. E o sábio apenas atesta que a vida é assim. Então, no livro de Provérbios, você vai ter uma lista de contraste apresentada o tempo todo. Por exemplo, de um lado você tem sabedoria e tolice, humildade e arrogância, vida, morte, pobreza, riqueza, marido e mulher, pais e filhos. E tudo isso dentro deste livro para nos falar que a vida, minha, sua, é uma vocação. E nós não podemos nos dar ao luxo de desperdiçar a vida. Que a tomada de decisão por um caminho sábio levará a uma vida frutífera. Nós diríamos hoje uma vida bem-sucedida, mas uma vida que escolhe o caminho dos tolos terminará como uma vida desperdiçada. É muito sério o conselho de Provérbios. Deixa-me ver mais um recadinho aqui. Opa, Júnior Tarrataca, brother, bom dia para você também. Vamos considerar o seguinte: nessa pequena introdução de Provérbios, nós temos 3 ensinamentos que podemos desfrutar. O primeiro dele, ele fala de teoria. Ele começa dizendo: ouça o sábio. O que é uma teoria? Teoria é uma explicação abstrata, a fim de se obter a compreensão de algo ou de um objetivo desejado. Então, alguém que discursa a respeito de possibilidades está teorizando com você. Quando você entra num shopping, por exemplo, e você quer saber onde está uma determinada loja e vai até a central de informações. Naquela central de informações, alguém te diz: olha, entra pelo corredor à direita, siga 200 metros adiante e do seu lado esquerdo estará a loja que você procura. Essa é uma apresentação abstrata. Você vai criando o cenário dentro da sua cabeça. É uma teoria do caminho, de como você pode chegar lá.
E o texto nos diz, no primeiro capítulo, no versículo 5, que eu e você estamos sujeitos à teoria o tempo todo. Ouça. Todos nós estamos ouvindo discursos, músicas, poesia, cultura. O tempo todo somos bombardeados com informações. Mas ele deixa muito claro que tipo de teoria, por assim dizer, que tipo de conselho deveríamos ouvir. Ele diz, ouça o sábio. E isso levanta uma questão importante para todos nós. Se queremos viver uma vida missional, proposital, efetiva, devemos responder essa pergunta. A quem estamos dando ouvidos? Quem nós temos ouvido? Porque, num certo sentido, isso vai moldar o nosso comportamento. Há estudos interessantíssimos, que o tempo não me permite abordar aqui, mas, por exemplo, a Universidade Estadual do Kansas fez uma pesquisa sobre isso. A Universidade da Carolina do Norte, sobre como aquilo que ouvimos e damos ouvidos afeta, molda o nosso comportamento. É claro, isso não é um fator determinante, mas certamente nos leva, nos provoca a um tipo de inclinação. Eles fizeram um estudo com pessoas que ouviram palavras como rude, intempestuoso, impaciente, interrupção. E imagine que tipo de comportamento eles tiveram depois. Então tenha em mente que, se eu e você queremos ter uma vida missional bem-sucedida, e nós precisamos de uma boa preparação nessa jornada, o primeiro item é ouvir. E nós devemos ouvir aqueles que são sábios. Provérbios 1:20 diz assim, grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz. A sabedoria está gritando, o tempo todo nos convidando a seguir pelo seu caminho e aproveitarmos bem a vida. Mas outras vozes se confundem, e cabe a cada um de nós responder a quem estamos dando ouvidos. Mas veja, quando a Bíblia fala para darmos ouvidos aos sábios, precisamos definir bem quem é um sábio. Sob a luz da palavra de Deus, o sábio é aquele que ama a lei de Deus, que medita na lei de Deus, que orienta a sua vida pela lei de Deus. A base da sua tomada de decisão é calcada na revelação especial do Senhor. O sábio é aquele que, então, tomado por todo esse conhecimento, essa formação e essa informação, ele é sábio porque ele aplica na sua tomada de decisão, porque ele tem discernimento e ele é prudente. Ele não se coloca numa situação que possa simplesmente acarretar numa destruição da sua vida ou daqueles a quem ele ama. E o sábio é também alguém experimentado. Em outras palavras, é alguém que tem a sabedoria da palavra de Deus, que sabe discernir o caminho, mas que aplica na prática e que demonstra ao longo da sua jornada como ele viveu assim. Talvez essa seja uma razão porque na carta de Paulo a Timóteo, ele disse que Timóteo não deveria ordenar ao ministério pastoral alguém que seja um neófito, ou seja, alguém que é muito novo, alguém que ainda não foi experimentado. Quer ouvir alguém que possa ajudar você no processo de treinamento da sua vida? Ouça alguém que é sábio. Sábio, alguém que respeita profundamente a palavra de Deus, alguém que tem o discernimento do que é bom, do que é o ruim, a partir da palavra de Deus, e alguém que é experimentado, que colocou em prática estes princípios. Hebreus capítulo 5, versículo 14, descreve assim, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante, pela prática, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Porque, além de nós termos essa primeira palavra, que é a teoria, que é dar ouvido, nós temos uma segunda palavra, que é treino. O capítulo 1 de Provérbios, versículo 5, diz assim, e o instruído adquira habilidade, versículo 6, para entender provérbios, parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. A versão King James atualizada verte essa parte B do versículo assim, aumentará em muito o seu entendimento. O que isso pressupõe? Pressupõe o que diz o autor de Provérbios, que há um processo, que há uma prática, há um exercício constante. Em outras palavras, a questão não é quanto de informação se acumulou na cabeça, isso é apenas conhecimento. Sabedoria é quando essas informações são traduzidas nas ações práticas da nossa vida. Imagine os discípulos de Jesus. Eles precisaram ser treinados e Jesus treinou esses homens, treinou mulheres que o acompanhavam por pelo menos 3 anos. E eles foram entendendo as parábolas, os ensinos, as comparações que Jesus fazia, mas ao mesmo tempo foram entendendo os enigmas da vida,
A vida é cheia de desafios, cheia de mistérios, mas quando nós nos debruçamos sobre a palavra de Deus, sobre a sabedoria da palavra de Deus, e não deixamos apenas aqui, mas colocamos na prática, no dia a dia, nós estamos sendo treinados no processo de entendermos essa linguagem divina que se dá, inclusive, por meio das circunstâncias à nossa volta. E a última palavra que nós podemos extrair do capítulo 1 de Provérbios, do trecho que lemos, é tenacidade. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Deixe-me ver, passando mais alguns irmãos queridos aqui. Wellington, muito obrigado pela sua mensagem tão encorajadora e simpática. Deus abençoe você. Tenacidade, o que é? Aquela resistência, a gente não quebra fácil. Poderíamos dizer perseverança. No livro de Provérbios, o segredo para a tenacidade, para a resistência, para a perseverança é o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. É como se começa a ser sábio. Todos nós precisamos de motivação, todos nós precisamos quebrar aquele padrão de melancolia, de desinteresse que vai nos deixando pelo caminho. Como recuperar? Porque algumas vezes você sabe, eu tenho que ouvir, eu tenho que dar ouvidos a quem é sábio. Eu tenho que praticar a palavra de Deus, mas você vai perdendo aquele combustível, aquela força motriz. Mas se o temor do Senhor estiver na sua vida, você terá então a motivação, o combustível necessário. Por quê? O temor do Senhor não é apenas ter medo de Deus. O temor do Senhor é uma reverência profunda, uma admiração que nos leva a vivermos para adorar a Deus. Quando você ouve o som do trovão, ele é assustador, mas ele é admirável. Quando você contempla as cataratas, por exemplo, Foz do Iguaçu, e você vê todas aquelas águas, o som, a água correndo caudalosamente, e aquilo é admirável. Quando pensamos em Deus, no temor do Senhor, não é apenas medo, é o desejo de servi-lo e glorificá-lo. Então você passa a tomar as decisões da sua vida, todas elas, no trabalho, na família, na escola, no ministério, com o desejo de glorificar a Deus. Você sabe, a palavra entusiasmo vem do grego e vem de entheos, que é Deus dentro. É ter Deus na vida que nos dá o entusiasmo necessário. E como fazemos isso? Ouvindo o sábio. É a teoria da fonte certa. É treinando, colocando na prática o que diz a palavra de Deus. E tendo por motivação, tendo como força motriz a certeza de que temos esse temor do Senhor. Provérbios 1:7. E eu encerro aqui. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Podemos concluir pensando que é a escolha de cada um de nós. Se vamos seguir o caminho dos sábios, o caminho do temor do Senhor, que honra a palavra de Deus, que ama o Senhor, que tem essa admiração profunda pela sua soberania, ou o caminho dos tolos, dos loucos, que simplesmente desprezam a sabedoria e o ensino. O problema é que quando escolhemos o caminho dos tolos, nós estamos desperdiçando esse recurso não renovável chamado vida. Eu desejo a você um dia muito abençoado. Obrigado por esse tempo, por essa prosa breve, mas sempre abençoada, guiada pela palavra de Deus. Forte abraço, até uma próxima.